nesse momento, nós queremos cumprimentar os companheiros que estejam conosco pela internet, pedindo sempre a Jesus que nos abençoe e nos envolva nas vibrações da pacificação. Hoje, nós ainda estamos fazendo um estudo em homenagem a esse momento que é o Dia de Finados. Nós temos uma página que vem conosco desde que iniciamos esse momento de homenagens, que é do mentor André Luiz, do livro Conduta Espírita, pelo médium Valdo Vieira, perante a desencarnação. Tem uma anotação de João, no capítulo 8, versículo 51, essas palavras de Jesus: em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. E André Luiz traz a reflexão para nós. Resignar-se ante a desencarnação inesperada do parente ou do amigo, vendo nisso a manifestação da sábia vontade que nos comanda os destinos. Maior resignação, maior prova de confiança e entendimento. Dispensar aparatos, pompas e encenações nos funerais de pessoas pelas quais se responsabilize. Abolir o uso de velas e coroas, crepes e imagens, e conferir ao cadáver o tempo preciso de preparação para o enterramento ou a saudade somente constrói quando associada ao labor do bem. Ajuizar detidamente as questões referentes a testamentos, resoluções e votos antes da desencarnação, para não experimentar choques prováveis ante inesperadas incompreensões de parentes e companheiros. O corpo que morre não se refaz. Aproveitar a oportunidade do sepultamento para orar ou discorrer sem afetação, quando chamado a isso, sobre a imortalidade da alma e sobre o valor da existência humana. A morte exprime realidade quase totalmente incompreendida na Terra. André Luiz. E é com essa belíssima reflexão que nós vamos elevar o nosso pensamento para Deus e vamos, numa prece, dizer a Jesus: Jesus, querido amigo, guia das nossas almas, companheiro inseparável de cada um de nós, encarnados e desencarnados. Estamos reunidos para o nosso momento de estudos, de passes, para que possamos juntos, mais uma vez, refletirmos sobre nós, essa realidade espiritual que somos. Abençoa-nos, querido amigo, nos ajudando a compreender através do estudo que traz para nós a renovação do sentimento e do pensamento, as lições de vida eterna. O corpo perece, mas a vida é para sempre. E é essa vida, Jesus, que colocamos junto ao teu coração de amor. E te pedimos, como sempre, que permaneça sempre conosco, enquanto os companheiros Jair e Teresa trazem para nós as reflexões da noite. Que possamos nos deixar envolver por nossos guias, pelos amoráveis amigos espirituais que nos recebem, para que possamos renovar as nossas forças
espirituais na compreensão da vida. Que seja em nome de Kardec, o codificador da doutrina espírita, de Leon Denis, o patrono da nossa casa espírita, mas que seja sempre Jesus, em teu nome e em nome de Deus, que pedimos a permissão para darmos por iniciada a nossa noite de estudos e passes, já em homenagem a esses nossos amores que estão de retorno ao plano espiritual. Para nossa segurança, Jesus permanece conosco. Graças a Deus. Então, amigos, é a partir dessa página que o nosso amigo Jair vai trazer para nós as reflexões. Vamos abraçá-lo com o nosso carinho. Prezadas irmãs e prezados irmãos, boa noite. Nós vamos conversar sobre o dia de finados, né? Finados é um nome que assombra tantas vezes os nossos corações, mas que é uma realidade que envolve todas as criaturas, como nós que ainda precisamos passar pelo crivo, pelo aprendizado e pelo progresso, ainda no plano físico. Vamos tecer alguns comentários, principalmente a respeito dessa, como isso começou, né? É o dia de finados, dentro de um processo histórico. Todas as antigas civilizações já tinham como costume, né, enterrar, sepultar os seus mortos, o que é o faz a criatura humana diferente do animal. E esse processo de sepultamento, agora há poucos dias, descobriu-se um cemitério aqui na África do Sul, em que as análises primeiras trouxe um sério problema para a estrutura histórica, né, do planeta Terra, porque quando se identificou lá aquelas sepulturas, dentro daquilo que nós sabíamos, aprendemos nas escolas, né, não deveria haver ninguém ainda aqui no nosso mundo, no nosso planeta, que já tivesse como hábito sepultar os seus mortos. Isso aí criou um vácuo, né? Criou uma brecha enorme, e eles estão tentando aí acertarem-se. Foi muito importante para eles vão resolver por lá, eles sempre resolvem. Mas o importante para nós é que essa ideia de sepultar nossos mortos, nossos finados, ela é bem antiga no planeta. Mas também é muito dolorido os que se foram, quando nos lembramos deles. Alguns historiadores, no caso o próprio Leon Denis abraça isso, que o dia de finados, pelo menos o dia de finados, na nossa cultura ocidental, ela tem raízes lá entre os gauleses, né? Que comemoravam, reuniam-se no dia de finados, no dia 2 de novembro. Acho que ele nem se reuniu no dia 2, não, acho que era dia 1º. Se não me engano, os gauleses reuniam-se no que seria 1º de novembro. Só que os gauleses tinham uma certa, vamos dizer assim, um certo comportamento que é um tanto diferente dos dias de hoje. Os gauleses, eles lembravam-se, eles honravam os seus antepassados, porém, não honravam cadáveres. Inclusive nas guerras traçadas, né, que aconteceram contra Roma, é um problema sério para Roma.
porque eles não recolhiam os seus mortos, porque já sabiam, dentro da sua cultura, que o espírito, o ser imortal, já não estava mais ali. E o Leon Denis, ele adota esse comportamento gaulês, até porque ele é um dos tais, né, encarnou e desencarnou nesse meio. Então ele já trazia aquilo como comportamento. Mas e nós? Como é que nós ficamos? Naturalmente, não há exceção. Cada um de nós aqui tem um ente querido, um conhecido, um amigo, alguém que partiu. E como encarar isso? Como aceitar essa realidade? A primeira coisa que nós precisamos, não somente nós aqui reunidos, é preciso que a humanidade tenha convicção da sua imortalidade quanto espírito. Isso é fundamental. A expressão morrer, ela não faz muito sentido entre nós espíritas, daí a expressão desencarnar. E se nós raciocinarmos do ponto de vista espiritual, autêntico, é muito mais racional eu falar em desencarne do que em morte. Porque quando se fala em morte, atribui-se ao fim de tudo. Acabou. Mas se nós estivermos convictos da nossa realidade como espírito imortal ou imortais, naturalmente que a nossa ação, o nosso comportamento de nos lembrarmos dos nossos entes queridos, tornar-se-á diferente. Como espírito imortal, Não significa absolutamente naturalmente, que a absorção do conceito de imortalidade vá diminuir ou neutralizar o nosso sentimento em relação aos nossos entes queridos, que pode ser familiar ou pode ser amigos, conhecidos, não significa que esse sentimento vá diminuir. De jeito nenhum. É lícito chorar, prantear o ente querido? Com toda certeza. É uma demonstração de que nós possuímos um sentimento de amor e de carinho por outra pessoa ou por outras pessoas. O que se pede, o que a doutrina espírita nos ensina, é que não devemos, de jeito nenhum, mergulharmos na esfera do descompasso, do desespero, da angústia e principalmente da blasfêmia contra Deus. Raciocinemos. Estamos próximos, né? Estamos no dia de finados. Hoje estamos a prantear os que se foram. Não podemos nos esquecer absolutamente. Amanhã haverá alguém pranteando por nós também. Convenhamos, se o desencarne, eu não vou falar mais em morte, daqui até o final E se eu repetir a palavra morte, a não ser num caso didático específico, mas para se referir à passagem, por favor, apontem o dedão acusador. Se o desencarne é uma exigência natural da lei que nos permite descermos até esse plano denso, difícil, e que depois de um determinado tempo nós devemos partir para o outro lado, é inevitável. Por que não nos prepararmos para esta hora? Por que não encararmos isso do ponto de vista mais simples? Eu tive a sorte de ter sido educado em lar evangélico,
aonde o conceito de encarnação e desencarnação sequer era conhecido, nunca ouvi papai ou mamãe falar sobre isso. Mas eles nos criaram, nos educaram dentro da crença evangélica, da crença batista, sem medo da morte. E eles sempre diziam, o vovô vai um dia, a vovó também, o papai também, a mamãe também. Então, de certa forma, nós não desenvolvemos a nossa personalidade e nem o nosso caráter com o medo desesperado do dia fatal do desencarne. Ora, quando tornei-me espírita, se eu já não tinha a menor preocupação quando teria que desencarnar, hoje muito menos ainda. O que de forma alguma não vem a consolar o coraçãozinho de qualquer um de vocês que porventura esteja hoje lembrando do ente querido que precisou, por determinações de leis que nós ainda não conseguimos entender, inclusive o último parágrafo da página está colocado para nós. Agora eu vou usar a expressão a morte que está na página, tá? A morte exprime realidade quase totalmente incompreendida na Terra. Porque fica-se a impressão de que nós perdemos a criatura. E é comum, é cultural, dizer-se, fulano perdeu sua mãe, fulano perdeu seu pai, cicrano perdeu a sua esposa. Deveríamos tirar essa palavra, não tirá-la do dicionário, porque precisa ser aplicada em outras circunstâncias. Mas em relação à desencarnação, essa palavra não deveria ser usada de jeito nenhum. Porque a alma parte e continua viva. Repetindo Joana de Ângeles, que já repeti tantas vezes com tantos companheiros e companheiras nos estudos em nossas salas. Nascemos, vivemos e morremos sem sair da vida, significando que apenas trocamos de dimensão, ora dimensão espiritual, ora dimensão física, reencarnado. Ah, mas o meu esposo, a minha esposa, era o motivo da minha vida. Eu vou falar nono parágrafo, vocês contem aí. No nono parágrafo, fica mais ou menos no meio da página, tá? Está assim: o companheiro, aqui está o companheiro, pode ser a companheira, recém-desencarnado ou desencarnada, pede, sem palavras, a caridade da prece ou do silêncio, que o ajudem a refazer-se. Repetindo provavelmente se alguém esteve no sábado, vai ouvir de novo. A questão do famoso exemplo que de palestrante das palestras espíritas, a respeito de uma mamãe que perdeu sua filhinha de 7, 8 anos, e vivia em desespero, em estado inconsolável, se martirizando o tempo todo. Certa feita ela sonhou com a sua filhinha, sonhou com um belíssimo jardim, que se encontrava-se num jardim muito bonito, muito florido, com muitos pássaros, borboletas e crianças brincando. E ao longe, das extremidades, ela vê a sua própria filha e se dirige até a sua filhinha. E pergunta, mas filhinha, por que você não está a brincar com as outras crianças? E ela responde, eu não posso, mamãe. Todas as vezes que eu troco a minha roupa para ir brincar, as suas lágrimas encharcam a minha vestimenta. Eu disse no sábado e vou repetir. Não sei se é uma história real, um relato espiritual ou apenas uma forma simbólica de mostrar como os nossos entes queridos podem ficar no mundo espiritual se o nosso exacerbado desespero ultrapassar o limite do racionalmente administrado. É difícil
encarar a situação. A esposa, depois de 30, 40 anos de casada, perde o esposo, ou o contrário. A esposa e parceira, companheira, é difícil. É muito difícil. Pranteemos, pois, os nossos entes queridos. Mas não nos esqueçamos da prece, como a própria página nos recomenda. Da lembrança carinhosa, dos momentos de felicidade, de sorriso. E eu, no sábado, eu até falei para o pessoal, até mesmo as horas difíceis, onde os dois tiveram que se congregar, dar as mãos para vencer a dificuldade. Isso trará para nós um novo alento, a certeza de que a imortalidade da alma é conferida também, sem erro, ao meu ente querido, ou ente querida. E às vezes, o desespero toma conta de nós, e nós não conseguimos entender isso. Por que não erguer a bandeira da fé na imortalidade e continuar caminhando? Sabe por quê? O nosso ente querido, o ser amado, está lá nos esperando. E muitas vezes, pertinho de nós, na nossa casa, no centro espírita. Muitas vezes, somos desdobrados pelos nossos anjos guardiães, mas tal é o nosso estado de desespero, de descompasso, que sequer conseguimos ver ou rever o ente querido que está do nosso lado. Tudo isso, a estrutura de amparo elaborada nas esferas superiores, providencia para nós o tempo todo. Lembrando o meu exemplo pessoal, o meu pai desencarnou, eu só recentemente, foi a primeira vez que eu sonhei com meu pai. Aí eu sabia a notícia do papai, como? Ia fazer um estudo numa casa espírita. Aí no final da reunião, uma médium da casa, igual, tinha um senhor baixinho, de bigode, até aí tudo bem. Enquanto ela disse senhor baixinho de bigode, consorcia o meu pai, porque acha que parece comigo, tudo bem. Mas quando ela disse de terno azul marinho, de casimira azul marinho, aí eu sabia que era mediunidade mesmo. Era o velho terno surrado do papai, que eu não sei nem que fim que teve. Ele continua se apresentando, devia ser muito apegado ao terno, né? Lembremos-nos que era o terno com o qual ele ia para a igreja. Devia ser muito apegado ao terno azul, de casimira azul marinho. E ele se apresentou já 2 ou 3 vezes exatamente com o mesmo terno. Ainda bem que lá não tem suor, né? Aqui é só aqui que a gente soa um pouco. Então o que acontece? Já pensou se eu entrasse num processo de desespero? Porque o papai partiu? Mas lá em casa não teve esse problema, porque eles mesmos nos educaram para que nessas horas difíceis, porque não é fácil você olhar para os restos mortais do nosso ente querido, como eu estava olhando para o meu pai, e achar que aquilo passa em branco. Não passa em branco para ninguém. E graças a Deus que nós temos esse sentimento. É importante, né, que essa coisazinha meia dolorida, porque é dolorida, brote de dentro do nosso ser. Mostrando que caminhando, progredindo, aprendendo, sofrendo, encarnando, desencarnando, vendo outros encarnarem, desencarnarem, o nosso sentimento ele vai se refinando e nós vamos, pouco a pouco, fechando esse ciclo de amor, fechando esse ciclo de amizade, que lá mais adiante nós estaremos fora das obrigações
reencarnatórias, e aí poderemos trabalhar pelo espaço, pelo universo afora, o tempo que for preciso, o tempo que for necessário. Eu falei trabalhando. É bom citar, né? Então não vamos esperar que o nosso ente querido desencarnou para ficar lá, né, sentado numa nuvenzinha tocando lira. Não vai ficar, não seria muito dinâmico, né? A dinâmica do universo, repetindo as palavras de Jesus, o Pai trabalha sempre e eu trabalho também, nós vamos continuar trabalhando, tá? Até porque nós não aguentaríamos um período de ociosidade em parte alguma do universo. O universo todo funcionando, tudo se desdobrando e nós lá paradinho lá, ou então, como algumas vezes me foi ensinado, cantando hosanas. Eu não desejaria esse cantar de hosanas, não. Eu prefiro o trabalho mesmo que a gente tem que desenvolver, tem que realizar. Às vezes erra, às vezes não dá certo, mas você continua progredindo. Eu vou repetir a pergunta 153 do Livro dos Espíritos. Em que sentido se deve entender a vida eterna? A vida do espírito é que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Quer dizer, o espírito é indestrutível. O espírito é imortal. Ocorre que nós ainda não conseguimos absorver essa realidade. O que acontece no campo das religiões? Toda religião procura confortar os homens ante a certeza da morte. Aqui é didático, tá? Que eu copiei, bota a morte. Para nós aqui, ante a desencarnação. É uma característica identificada em todas as religiões que nós conhecemos. Há sempre um discurso, há um conjunto de palavras ou de preces que de alguma forma indica, né, um comportamento de consolação para aquele ou para aquela que tenha perdido um ente querido. O Espiritismo não apenas consola, mas também ilumina o raciocínio dos que indagam e choram ante a grande separação. Separação momentânea. Não existe separação definitiva. Não existe perda definitiva. Continuo dizendo, não é fácil essa hora. Então é a hora da reflexão. É a hora de valer-se de tudo aquilo que a doutrina espírita disponibilizou para nós, em termos de informações sobre mundo espiritual, vida pós-morte. Por quê? É aurindo esse conhecimento que nós vamos conseguir ultrapassar o período difícil da desencarnação de alguém que nos era muito querido. Agora, as outras expressões religiosas têm os seus mecanismos? Tem. Se é de uma outra expressão religiosa, procure os seus mecanismos religiosos dentro daquela cultura religiosa, a fim de poderem também terem o seu coraçãozinho afagado pela bondade divina. Porque na realidade esse afago existe o tempo todo. Nós é que com os nossos desesperos, é que acabamos não percebendo até mesmo a presença do ente querido. E o que acontece mais além? Desencarnamos, ou desencarnou alguém nosso. Projeta-se o infinito. Projeta-se toda a criação amorosa do Pai. Um sem número de habitações. Como dizia Jesus, na casa de meu Pai há muitas moradas. Aqui na doutrina espírita
nós aprofundamos o conceito falando sobre pluralidade dos mundos habitados. E quando nós falamos em mundos habitados, não nos referimos somente aos mundos físicos, como os nossos, referimos-nos a um sem número de instâncias espirituais, que é impossível falar sobre números. Locais de abrigo, locais de socorro, hospitais, escolas. E os nossos entes queridos estão exatamente matriculados, por assim dizer, numa dessas estruturas disponibilizadas para todos nós. Eu não vou ter muito problema, não sei se o altivo, o doutor Elma, vai me aceitar aqui não, né? Eu não sei. Encarnado eles têm que me aceitar, né? Desencarnado não sei. Eu acredito que vai dar aí para arrumar um cantinho para mim. Eu nem estou pensando em ir para cima não, se eu puder ficar já fico por aqui mesmo, né? Aliás, com 70 anos a gente tem que começar a pensar nisso mais do que os outros, né? E qual é a grande vantagem de se conhecer a doutrina espírita? Porque Deus não sentencia ninguém a torturas eternas. E quando eu coloco esse conceito, torturas eternas, eu me refiro a torturas mesmo que nós temos quando desencarna o ente querido. Engraçado, não vou falar o nome da companheira não. Engraçado que a companheira disse que, ela disse, Jair, faz 6 meses que o fulano desencarnou. Não vou falando da quando foi conversa particular. Ela disse, Jair, agora que me caiu a ficha, agora que apareceu os problemas para resolver, que era ele que resolvia tudo, agora que caiu a ficha, que quem tem que fazer sou eu. Coisa material, né? Coisa de ver documento de casa, aquela IPTU, IPVA, aquelas coisas. É difícil numa hora dessa? É. Vamos ter que assumir o ônus da partida do outro naquilo que se refere à parte física. Vamos ter que nos adequar à nova vida. Com certeza, temos que nos adequar. E como é que nós vamos nos adequar? Como é que nós vamos caminhar, como coloquei na outra aqui, né? Ergamos a bandeira da fé na imortalidade e caminhemos. Como nós vamos adequar se o nosso estado psicológico e emocional muitas vezes nos deixa abatido num quarto fechado, entregue ao desespero e à lágrima? Aí tem uma... de baixo para cima, é a terceira linhazinha de baixo para cima. O corpo que morre não se refaz. O corpo. O espírito já está lá estabelecido, foi criado por Deus. E aliás é interessante, né? Quando Kardec pergunta como é que os espíritos foram criados, a resposta, não sabemos, só quem sabe é o Pai Maior. Então isso é coisa para o futuro para nós, ainda não chegou a hora. Mas a colocação é interessante. O corpo que morre não se refaz. O espírito não, ele prossegue. Ele tirou esse escafandro, ele tirou esse corpo, deixou esse corpo, devolveu esse corpo para a Mãe Terra e prossegue a sua jornada. É um ser imortal. Agora, imaginemos, né? A esposa querida desencarna ou o esposo querido desencarna, e ele tentando acertar as coisas, se adequar à nova vida, e o meu desespero aqui refletindo psicologicamente lá no companheiro ou na companheira do outro lado, ou no filho ou na filha, impedindo muitas vezes, até mesmo por um certo tempo, que a criatura possa continuar a sua adaptação de forma mais tranquila. É por isso que aí no meio, mais ou menos no meio da página, como eu mostrei, o companheiro recém-desencarnado pede sem palavras a caridade da prece ou do silêncio que o ajudem a refazer-se.
Ainda carecemos na hora do nosso desencarne, eu pelo menos com certeza, do trabalho dos guias espirituais que vêm a retirar, romper os laços fluídicos, né? Retirar os resíduos do fluido vital. Eu ainda vou precisar disso, com certeza. Imagina bem nesta hora em que ele fala que é um momento sublime. Leon Denis trata a morte como momento, a hora da morte, a hora da desencarne como um momento sublime. É a sua expressão. E de extremada importância para todos nós. E eu me lembro a maioria de vocês, eu acho que não conheceu, me lembro do pai Dedé, que era o pai da Lúcia Moreira. A sua esposa havia desencarnado, já há algum tempo, e passados uns meses ela deu uma mensagem, essa tribuna era lá. Deu uma mensagem, e eu não vou esquecer nunca, eu até não entendi muito naquela época, isso foi lá na década de 80, 90. Ele chegou lá para a Josefina, que é outra companheira que também já desencarnou. Aí conversando com a Josefina, eu estava no caixa da livraria, e ele disse assim, Josefina, agora eu também já posso desencarnar. Depois da mensagem que a esposa... Eu não entendi o porquê da expressão dele até hoje, confesso. Mas eu achei muito interessante dizer, agora eu já posso desencarnar. Quer dizer, já estava preparado. Já estava, né, vislumbrando o outro lado. E vale a pena acrescentar que pai Dedé desencarnou dormindo. Né? No outro dia... Deixaram ele dormir um pouquinho mais tarde, mas quando deu 9 horas se preocuparam. Ao chegar lá, pai Dedé tinha partido para o mundo espiritual. Então é aquele pessoal da antiga que serviu de exemplo para mim e para alguns que chegaram mais ou menos junto comigo, em termos de trabalho. Agora, quando ele deu a mensagem dele, aí eu não gostei muito não. Foi presidente de casa espírita, fundocentro. E quando ele disse que chegou do outro lado e se sentiu de mãos vazias, eu comecei, como diz o outro, né, a enrolar o bigode, eu tenho que trabalhar mais. Se o pai Dedé disse na mensagem que ele estava se sentindo de mãos vazias, eu perguntei, e eu? Então eu não vou nem lá perguntar, pedir nada, vou ver o que vão poder fazer por mim. A caridade é dever de todo o clima, está na nossa mensagem. É na 7ª linha, mais ou menos no meio. Qual é o clima que nós estamos vivendo, ou vivenciando, na hora em que alguém partiu? Não tem jeito. Por mais controlada que seja, é o climazinho da dor. Eu não conheço, nunca vi ninguém que na hora, né, de que alguém partiu, que apresentasse um quadro diferente desse. Eu não vi. Mas se o clima é de dor, mas nós tivermos o conhecimento e analisarmos profundamente, nós, e não o que partiu, nós vamos começar a nos autoconsolar, porque o que partiu, cumpriu com a sua etapa e suas obrigações no campo encarnatório. O que partiu, cumpriu. Ah, mas ele era tão novinho. Eu tive colegas de trabalho que perderam o seu filho bem novo, um jovem muito talentoso, mas é aquelas coisas que a gente sabe, são compromissos que o espírito traz consigo e que tem que cumprir um determinado número de anos, desencarnou dentro dos padrões, né, que nós admitimos, muito novo, estava com 22 para 23 anos, e por incrível que pareça, quando o plano espiritual explicou para os pais a situação do jovem, na realidade,
ele deveria ter desencarnado 10 anos atrás, aos 12 anos. Mas pelos próprios méritos dele, pelos méritos da família, ele ficou mais 10 anos junto ao casal. Ele era para ter desencarnado o menino, e desencarnou o moço. Isso ajudou, embora fosse uma família não necessariamente espírita, apenas pessoas que são, né, solidárias ao espiritismo, mas não têm compromissos como vocês. Ajudou muito para contornar a dor que o casal vivia. Quer dizer, então ele ficou mais 10 anos, ele era para ter ido aos 12 anos, ele não era para ter... Aí queriam saber por que disso. Eu falei, não, essa aí não pode ser passado. Naturalmente, ele deve ter tido um compromisso lá para trás, né, e que a lei estava cobrando dele um determinado tipo de reencarnação mais rápida, mais passageira. Na Terra, quando perdemos a companhia de seres amados, ante a visitação da morte, sentimos-nos como se nos arrancassem o coração. A sensação é essa. A lição de hoje, a última página, a última frase, último parágrafo. A morte exprime realidade quase totalmente incompreendida na Terra. É por não compreendermos ainda, de forma real, absoluta e definitiva, a questão da desencarnação, é que nos sentimos arrasados, por assim dizer. A ânsia de rever sorrisos que se extinguiram, fome de escutar palavras que emudeceram. Quem não quer continuar ouvindo o filho, a filha, o esposo, a esposa? Às vezes, nessas horas, lembramos-nos, eu discuti com ela tantas vezes, mas eu preferia discutir com ela mais 50 anos. Não é verdade? Eu discutia tantas vezes com ela. Tudo que eu queria hoje era continuar discutindo com a minha esposa. Pode ser o contrário também, né? A esposa pode dizer isso a respeito do esposo que se foi. E basta às vezes, tudo o que nos resta no mundo íntimo é um veio de lágrimas estanques, sem recurso de evasão pelas fontes dos olhos. O pranto é algo importante nessas horas. Desde que ele não seja resultado de um estado de revolta. Revoltar-se contra Deus não resolve o problema. E menos ainda do nosso ente querido que está do lado de lá. Porque não podemos nos esquecer, tudo que ele precisa nesse momento é do nosso carinho, da nossa compreensão, da nossa prece, do nosso afago. Esposas, esposos, filhos, filhas, papais, mamães, amigos, amigas, entes queridos. É isso que eles precisam. Compreendemos sim, neste outro lado da vida, o suplício dos que vagueiam entre as paredes do lar ou se imobilizam no espaço exíguo de um túmulo, indagando por quê? Por que, meu Deus? Por que a minha esposa se foi? Por que o meu esposo, o meu filho se foram? Não nos esqueçamos, eu disse lá atrás, hoje pranteamos os nossos entes queridos. Amanhã, entes queridos outros estarão nos pranteando também. E é preciso compreender, acima de tudo, que a vida continua. Se varas semelhantes sombras de saudade e distância, se o vazio te atormenta o espírito, acerena-te ora, como saibas e como possas,
desejando a paz e a segurança dos entes inesquecíveis que te antecederam na vida maior. Amanhã seremos nós. Nada impede que eu esteja a falar com vocês, a conversar aqui, e logo mais o Hélio receba lá, ó, Hélio Jair está no hospital e está nas últimas, 3 horas da manhã, passam para ele o zap, ó, se foi. Quando reencarnamos, automaticamente, o cronômetro da desencarnação, ele é acionado. Pois bem, mas quantas crianças, nosso Hélio, que é médico de crianças, né? Ele deve saber muitas situações como essa da mamãe, e principalmente o pessoal aqui do atendimento fraterno, que recebe esses casos, em que a mamãe, o bebezinho nasceu, aparentemente tudo bom, poucas horas depois se foi. É natural, isso faz parte. E eu aprendi com o altivo, pode não fazer sentido para nós, podemos não compreender, mas está correta e integralmente dentro das leis maiores, dentro dos mecanismos, dentro do script que administra e que conduz e orienta a jornada de cada um de nós. A dor da partida daqueles que se vão antes de nós, e depois nós, quando partimos, que vamos deixar a dor para os que ficam. É apenas um processo, né, de troca de momento. Lembra, criatura querida, que não mais te compartilha as experiências no plano físico, não por pessoa que desapareceu para sempre, e sim a feição de criatura invisível, mas não de todo ausente. Ela está viva. Muitas vezes clamando pelo teu carinho, pela tua prece também. É preciso analisar, é preciso vislumbrar a desencarnação por essa ótica, pela ótica espírita. A ótica espírita, ela dá uma visão definitivamente consoladora se nós considerarmos os seus aspectos doutrinários e filosóficos de uma forma mais integral, mais lúcida. Os que rumaram para outros caminhos, além das fronteiras que marcam a desencarnação, também lutam e amam, sofrem e se renovam. Ele, como eu disse lá atrás, não vai ficar em cima de uma nuvem tocando lira ou tocando harpa. Do lado de lá, existem atividades imensas, um sem número de trabalhos a serem realizados, estudos a serem feitos. E quando eu digo trabalho, os que se vão e que já vão se melhorando, já vão entrando também como vocês, como nós, vocês não, como todos nós, quando chegamos nessa casa, nos preparamos alguma coisa e como todos a gente começa ali fora distribuindo um papelzinho, enchendo o copinho de água, entregando o papelzinho lá na portaria e assim por diante. Olhem a vida física, olhem uma atividade numa casa espírita, e transfiram isso para a vida espiritual. Imagina bem, o nosso ente querido já está em condições de executar tarefas, né, mais elevadas, mais aprofundadas, mais complexas no mundo espiritual, tendo o tempo todo que parar para vir aqui, para socorrer, para consolar ou tentar consolar o ente querido que ficou na Terra, que ficou encarnado, em processo de desespero, em processo de desgaste doentio, e desculpem-me, talvez a minha frieza de coração, desnecessário. Isto é desnecessário. Se alguém se sentir tomando bronca, não é bronca não, é a realidade, é desnecessário. Enfeita-lhes a memória
com as melhores lembranças que consigas enfileirar, e busca tranquilizá-los com o apoio de tua conformidade e de teu amor. Eu falei lá atrás, meu Deus, eu queria discutir mais 50 anos mais junto com a minha mulher, com a minha esposa. Ou o esposo, né, que se foi. Porque a presença, né, da criatura, a discussãozinha salutar, lá do lado, não sei o quê, vai existir, vai. Isso aí não desabona ninguém, não. Vai chegar um ponto que a gente não vai discutir, não. Vai ser paz e amor, como dizia o pessoal da antiga aí, né? Do paz e amor. Mas muitas vezes até o momento de dificuldade que tivemos junto com o parceiro, com a parceira, com a pessoa querida, é um elemento que serve de ponto de apoio para nos reestruturarmos emocionalmente em relação aos nossos que partiram. Se te deixas vencer pela angústia, ao recordar-lhes a imagem, sempre que se vejam em sintonia mental contigo, ei-los que suportam angústia maior, de vez que passam a carregar as próprias aflições sobretaxadas com as tuas. Quer dizer, quando eu entro em estado de descompasso pela partida do meu ente querido, eu jogo um sobrepeso maior ainda na mochila espiritual de dificuldades, às vezes, que o companheiro está enfrentando. Eu aumento a taxa de peso que ele tem que suportar. Imaginem bem um esposo ou uma esposa muito dedicado um ao outro e que um deles desencarna. Imagina bem, né? Ou ele ou ela vendo o que ficou, ou a que ficou, num desespero e também sem poder fazer nada. Apenas mais desesperado ainda, diante da própria desencarnação, desesperados pela própria desencarnação, e mais desesperado ainda, por identificar na pessoa amada, na pessoa querida, uma sobretaxa de angústia, de desespero, de desesperança. É preciso considerar isso. Não sejamos nós, espíritas, que vamos atirar sobre os ombros dos nossos entes queridos peso maior que às vezes eles já possam ter que aguentar do lado de lá. Convenhamos que nós precisamos ter consciência disto. Eles não morreram, eles estão vivos. Compadece-te dos entes amados que te precederam na romagem da grande renovação. Vamos nos encontrar posteriormente com eles do lado de lá. Vamos recompor a família. Agregar-se-ão novos elementos, novas criaturas. Projetaremos as reencarnações. E vamos continuar. E a vida segue. E vamos tocar o barco. Eu já falei para fazer cartão vermelho. Eles botam azul aí, eu me indisciplino. Tem que ser cartão vermelho. Não é porque falta 5 minutos, a gente se perde mesmo. É bom. Já estamos terminando. Chora quando não possas evitar o pranto que se te derrama na alma. No entanto, converte quanto possível as próprias lágrimas em bênçãos de trabalho e preces de esperança. Acalenta o nosso coração, diminui o fardo do nosso querido do lado de lá. Porquanto, eles todos te ouvem o coração na vida superior, sequioso de se reunirem contigo para o reencontro no trabalho do próprio aperfeiçoamento, à procura do amor sem a Deus. Vamos extinguir, ou pelo menos controlar no nosso palavreado, a expressão: estou angustiado, pois perdi minha esposa.
Estou angustiada, pois perdi meu esposo. Nós não perdemos ninguém. Ninguém se perde de nós. Apenas deixamos uma esfera densa, onde há um esforço muito grande para as realizações mais simples, e vamos viver numa esfera onde o corpo físico não nos limita mais, onde iremos aquilatar as nossas realizações executadas aqui, prepararmos-nos para as novas etapas que se seguem à vida, porque repetindo para encerrar o nosso estudo, repetindo Joana de Ângeles, nascemos, vivemos e morremos, sem sair da vida. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que os nossos entes queridos recebam nesta noite o nosso carinho, as nossas bênçãos, as nossas lembranças, e deixando certo, deixando muito bem entendido, que para nós, a vida imortal, a vida do Espírito, é a única, verdadeira e definitiva na qual todos nós estaremos um dia. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Que Jesus abençoe também o nosso querido Jair, que ele possa estar conosco em outros momentos, trazendo as reflexões tão importantes para nós. Lembremos sempre, amigos, doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus. Consolador. Então, pouco a pouco, ouvindo as mensagens de Jesus através desses espíritos que conduzem a humanidade, que nós vamos entendendo melhor a vida espiritual, entendendo melhor as fases do espírito ao ingressar no mundo da matéria. Todos somos espíritos imortais, e aquilo que aos nossos olhos ainda fica tão confuso, é o que o nosso Jair falou ali, aos olhos da espiritualidade, é natural, faz parte da natureza. Somos espíritos que nos adequamos às fases necessárias. Chegamos como bebês, mas somos espíritos milenares naquele corpinho miúdo que ali está. A doutrina dos espíritos vem mostrando para nós exatamente isso. Então, é pouco a pouco, através dos estudos, através da boa vontade, para entendermos também as nossas dores. Nós vamos agora ao Evangelho, estamos terminando o capítulo 25, Buscai e achareis. O subtítulo do capítulo, Não vos canseis pela posse do ouro. Nós temos 3 itens, 9, 10 e o 11 encerrando. No item 9 e no item 10, nós temos uma anotação do evangelista Mateus, no capítulo 10, versículos de 9 a 15, e o 11 é Kardec explicando essas passagens aqui anotadas. Nós vamos ler as passagens anotadas pelo evangelista. Anotou Mateus: Não vos canseis pela posse do ouro ou da prata, ou de qualquer outra moeda em vossa bolsa. Não prepareis nem um saco para o caminho, nem 2 vestimentas, nem calçados, nem cajados, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Em qualquer cidade ou em qualquer aldeia que entrardes, informai-vos sobre quem é digno de vos hospedar, e ficai na casa dele até que vos retireis. Ao entrar na casa, saudai-a, dizendo: que a paz esteja nesta casa. Se essa casa for digna disso, vossa paz virá sobre ela. Se não for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber,
nem ouvir vossas palavras, ao sairdes dessa casa ou dessa cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos rigor do que essa cidade. São essas as passagens do evangelista. Nós vamos pedir aos companheiros médiuns que se posicionem para o passe. Não vamos nos distrair com essa movimentação necessária, mas vamos manter o pensamento em prece, vamos pensar em nossos guias espirituais, vamos pensar nas palavras que o nosso amigo Jair trouxe no seu estudo. Vamos falar para Jesus, porque aqui estamos na noite de hoje, para que viemos a esta casa tão querida, que nos acolhe, nos consola através dos benfeitores espirituais. Se estamos pela internet, vamos também nos posicionar para essa troca de energia. Mas vamos agradecer, amigos. Vamos agradecer a Deus. Mesmo dizendo, não estou entendendo nada que está acontecendo comigo, porque pouco a pouco essa compreensão vai chegando. Jesus, estamos reunidos para o nosso momento do passe. Muito agradecemos pela presença dos companheiros médiuns, que através da mediunidade trazem para nós as vibrações que os benfeitores espirituais estarão oferecendo para cada um de nós. Abençoa esse momento, Jesus, nos ajudando a recebermos tudo que essa espiritualidade benfeitora tem para nos oferecer. Graças a Deus. Que Jesus nos abençoe nesse momento do passe. O Evangelho de hoje, que tem como título Não vos canseis pela posse do ouro, nos traz muitas reflexões a respeito de muitos assuntos que nos falam muito de perto ao coração. E nós questionamos, nessa passagem, que Jesus nos induzira à imprevidência? Não, recomendou-nos que não estivéssemos preocupados e que guardássemos confiança na providência divina, além de trabalharmos incessantemente cumprindo o nosso dever. A providência a tudo provê, desde que cumpramos a vontade do Pai. Muito importante analisarmos esse ponto de vista na questão de trabalharmos para o nosso próprio progresso e para termos a posse do necessário e a posse de todos os bens espirituais também. Um outro questionamento: a quem se referia Jesus ao dizer que aquele que trabalha merece ser alimentado? Referiu-se, como já dissemos, àquele que cumpre a vontade de Deus, fazendo de sua vida um ato permanente de reverência aos ditames do bem. A sustentação de que aqui se fala não é somente a do corpo físico, mas também e principalmente a do espírito, que dá a este condições para evoluir. Que significado tem a advertência do Cristo nesta passagem de Mateus? Quando alguém não vos queira receber, nem ouvir vossas palavras, ao sair dessa casa ou dessa cidade, sacudi o pó de vossos pés.
significa que, ao propagarmos o bem, é necessário sempre procurarmos as pessoas de boa vontade e que se predisponham a nos acatar e ouvir, pois que somente essas são dignas de nos receber e compreender. Essas pessoas serão por nós reconhecidas pela maneira fraterna e caridosa com que nos acolherem, e cujo proceder as farão merecedoras da proteção divina, da luz em seu caminho, da paz que o Cristo prometeu. Quer dizer, então, que as sementes do bem só devem ser disseminadas entre aqueles que se mostrem receptivos a elas? Natural é o desejo de confiar a outrem as sementes da verdade e do bem. Entretanto, se somos recebidos pela hostilidade do meio a que nos dirigimos, não é razoável nos mantenhamos em longas conversações e apontamentos, que ao invés de conduzir-nos a tarefa a êxito oportuno, estabelecem sombras e dificuldades em torno de nós. Façamos a nossa parte, dentro do nosso alcance. Deixemos a cargo da providência aqueles que se mostrem refratários ao nosso conselho. Estaria Jesus, nesse caso, se referindo ao gesto mecânico de sacudir a poeira das sandálias? Não. Como em todos os ensinamentos de Jesus, devemos neste também entender o seu sentido moral e profundo desse ensinamento. Se o símbolo que transparece da lição do mestre estivesse destinado apenas a gesto mecânico, não teríamos nele senão um conjunto de palavras vazias. O que significa, então, sacudir o pó dos pés? Significa que em nós não deve persistir qualquer mágoa ou rancor se porventura não formos ouvidos em nossas palavras ou mal compreendidos em nossas intenções. Significa dizer, sacuda as más impressões e siga alegremente. Se alguém te não recebeu a boa vontade, não te percebeu a boa intenção, por que a perda de tempo em sentenças acusatórias? E por fim, devemos obrigar as pessoas a aceitar as nossas crenças? Não. Crença imposta produz fé falsa, além de ser contrária aos ensinamentos do Cristo. Cada pessoa é livre para escolher o caminho que quiser. Assim diz o Espiritismo aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa, não amaldiçoeis os que não pensam como vós, acolhei aqueles que vierem a vós e deixai em paz os que vos repelem. Outrora o céu era tomado pela violência, hoje o é pela brandura. Então, que possamos entender os ensinamentos do nosso mestre e fazer tudo o que for possível para fazermos o bem, sem discriminarmos, sem dizer àquele que não está fazendo, sem julgarmos, para que possamos então caminhar bem, caminhar em paz e dizer que aprendemos os ensinamentos e nos tornamos dignos de ser filhos de Deus e de ter Jesus como nosso divino mestre. Que a paz do nosso divino mestre nos envolva a todos. Graças a Deus. Graças a Deus, Jesus, por aqui estarmos reunidos nessa nossa noite de reflexão que vem trazendo o seu pensamento, a sua homenagem para todos esses nossos amores que já estão no plano espiritual. Certo, Jesus, de que conhece a cada um de nós, que conhece as nossas dores, com certeza ofereceste também para cada um de nós
a gota de esperança que se reproduzirá em nossos sentimentos para que entendamos a vontade do Pai. Que possamos, ao retornar aos nossos pontos de origem, levar conosco esta certeza: Deus é Pai, ama seus filhos e oferece aquilo que ainda até não compreendemos, mas que é necessário para cada um de nós. Não estamos sós. Levemos conosco esta certeza. Não estamos sós. A alegria, a esperança é remédio da alma. Saibamos orná-la com a nossa prece. É com alegria, Jesus, agradecendo sempre aos benfeitores espirituais, aos nossos guias, que pedimos a permissão para darmos por encerrada mais esta noite de estudos e passes nesta casa de luz. Sê conosco, Jesus, até os nossos lares, para que possamos manter essa paz que aqui recebemos. Graças a Deus. Bom retorno, amigos. Que Jesus nos abençoe sempre. Graças a Deus.